Olá, minhas amigas e meus amigos. A Merijane, nossa querida Merijane, nos deu a notícia de que o grupo está iniciando aí o estudo do Psicofonia na obra de André Luiz e nos pediu para tecer alguns comentários sobre o livro. Eu queria inicialmente desejar a todos um excelente estudo. Na verdade, esse livro é um convite para que a gente penetre o pensamento do elevado mentor André Luiz e de toda a equipe espiritual que ele representa. A obra de André Luiz seguramente é o estudo mais avançado que se tem da realidade espiritual e das suas relações com o plano físico. A obra foi toda supervisionada por Emmanuel e Bezerra de Menezes, que analisaram as teses que poderiam ser trazidas, esclarecidas por André Luiz. O próprio Chico Xavier explica que André Luiz representa um grupo grande de espíritos que se envolveram nesse projeto excepcional de trazer uma obra portentosa que fala de aspectos muito delicados da vida humana, seja no plano físico e no plano espiritual. A psicofonia nos chamou a atenção exatamente porque foi a mediunidade que mais se popularizou depois de Allan Kardec. Nós sabemos que Kardec pesquisou bastante a psicografia exatamente por causa da praticidade de se analisar as mensagens, não é, escritas, impossíveis de ser gravadas à época. Mas a sua pesquisa sobre psicografia se adequa perfeitamente à psicofonia, porque a diferença está é que quando o espírito se aproxima do médium, ele pode escrever ou pode falar. Isso é indistinto. E nós notamos também, pela observação, que houve o que nós podemos dizer uma modificação no propósito das reuniões mediúnicas. Nós sabemos que os contemporâneos de Kardec utilizavam as reuniões mediúnicas exclusivamente com o propósito de pesquisa. A intenção era provar o fenômeno mediúnico, a autenticidade do fenômeno, era para provar a existência do espírito. Mas depois de Leon Denis, nós vamos verificar que aconteceu uma evolução. As reuniões mediúnicas deixaram de ser puramente de pesquisa, as reuniões mediúnicas deixaram de ser laboratório para se tornarem num posto de socorro espiritual para os sofredores do mundo material. Isso fica muito claro com o livro Desobsessão, psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira, em que o autor espiritual mostra que a reunião mediúnica é um ambiente terapêutico de socorro aos desencarnados e aos encarnados. Devido a isso, essa popularização, podemos dizer assim, da psicofonia, é que nós buscamos nas diversas obras, né, psicografadas por Chico e Valdo Vieira, o que o espírito trazia. Isso atendeu também a um anseio pessoal nosso para entendermos um pouco mais da faculdade mediúnica que somos dotados, que é a psicofonia, num processo de busca de entendimento até mesmo do que acontecia conosco. Então, a psicofonia, ela representa para nós um momento de estudo da própria psique, da nossa psique, como a nossa mente ela funciona nas relações com o mundo espiritual. Estudar a psicofonia é entender o modo de elaboração dos próprios pensamentos. Isso em reunião mediúnica e fora da reunião mediúnica. Porque nós somos muito mais médiuns, falando de tempo, fora da reunião mediúnica do que na reunião mediúnica. E nós não deixamos de ter contato com os espíritos após a reunião mediúnica. Então, o estudo da mediunidade, ele é para todos, para que a gente possa ir entendendo a dinâmica das nossas emoções, das nossas reações,
do modo de elaboração das nossas ideias e os atos consequentes disso. Nós tivemos a oportunidade, então, de fazer um contraponto com a obra de Allan Kardec também, para que a gente pudesse entender o codificador e entender André Luiz. Um aspecto que se destaca é o preparo que Chico teve da convivência com André Luiz. André Luiz frequentou a reunião mediúnica de Chico Xavier por 700 vezes antes de transmitir a primeira mensagem. Chico é que menciona esse trabalho dele com André Luiz, inclusive levando até nosso lar para que ele não estranhasse as descrições que o Espírito haveria trazer. Com certeza, a humanidade já está pronta para entender um pouco mais da nossa vida espiritual, da nossa vida verdadeira e dessa completude da existência que temos, tanto na vida material quanto na vida espiritual. Penetrar o pensamento de André Luiz é penetrar um pouco da chamada Sociedade dos Espíritos. O pensamento de André Luiz é o pensamento dos espíritos sublimes, dos espíritos superiores. É fundamental nós entendermos essa obra, porque se estamos numa doutrina que busca a nossa espiritualização, nós temos que espiritualizar as nossas práticas, transformar o nosso modo de enxergar a vida. Então, o Psicofonia na obra de André Luiz, ele nos convida a compreender mais a própria existência humana, sem esgotar o assunto, porque o assunto é muito vasto, é uma mínima contribuição para que se possa entender um pouco mais do mecanismo da comunicação mediúnica e das nossas relações com o mundo espiritual. Nós vamos ver com André Luiz o preparo do médium nas escolas espirituais, a repercussão da preparação que o espírito sofre antes de reencarnar, que a gente assume a mediunidade espontaneamente antes de reencarnar, que não há uma imposição para sermos médiuns, mas é uma oportunidade para a nossa elevação, é uma oportunidade que a gente tem de ter uma experiência ímpar e única no contato com os benfeitores espirituais. Eu espero que o estudo da obra seja muito útil e que possa trazer um pouquinho mais de André Luiz para o nosso dia a dia, um pouquinho do nosso cotidiano. Então eu desejo a vocês muito êxito, recebam o meu abraço muito fraterno.